Você sabe por que os grandes clubes brasileiros estão concentrados principalmente no Sul e no Sudeste? Quando a gente chama o Brasil de país do futebol, Eu sou país do futebol, nego. parece que esse futebol está mais ou menos espalhado igualmente pelo país inteiro. A paixão realmente está. Tem torcida, campeonato e gente jogando bola em praticamente qualquer canto do país. Só que, quando a gente olha para os clubes que concentram mais títulos, dinheiro, audiência e espaço nos principais campeonatos, aparece um padrão bem claro. A maior parte deles está no Sul e no Sudeste. Na Série A de 2019, por exemplo, 15 dos 20 clubes eram dessas duas regiões e 12 participantes vinham de apenas 5 centros urbanos. Eu sei que estou usando uma edição específica do campeonato, mas ela ajuda a visualizar uma concentração que é muito mais antiga. A pergunta é, por que isso aconteceu? Por que no Brasil tem clubes tradicionais em várias regiões, mas a disputa pelos principais títulos continua tão concentrada? A primeira resposta que vem à cabeça é que os times do Sul e do Sudeste têm mais tradição, mais torcida, ou são bem administrados. Tudo isso importa, só que nenhuma dessas respostas explica de onde veio a vantagem inicial. E talvez a gente esteja procurando a explicação no lugar errado, porque antes de olhar para os clubes, vale a pena olhar para as cidades que eles cresceram. O futebol começou a se espalhar pelo Brasil entre o final do século XIX e o começo do século XX. Nessa época, cidades como Rio de Janeiro e São Paulo estavam mudando bastante. A população crescia, novos meios de transporte apareciam, os horários de trabalho ficavam mais definidos e surgiam outras formas de ocupar o tempo livre. Os esportes faziam parte dessa transformação. O futebol não chegou sozinho. O remo, ciclismo, ginástica, basquete também eram vistos como novidades modernas, trazidas principalmente da Europa. No começo, praticar esses esportes era até uma forma de distinção social. Era um hábito associado às elites e ao estilo de vida europeu que elas tentavam reproduzir aqui. Só que o futebol foi ganhando uma presença que os outros esportes não conseguiram alcançar da mesma maneira. Ele virou uma atividade para jogar, assistir, discutir e torcer. Em pouco tempo, passou a fazer parte de uma cultura popular das cidades. Então existe um primeiro ponto importante. O futebol brasileiro se desenvolveu como um fenômeno urbano. Ele dependia da concentração de pessoas, da existência de clubes, de público, de espaços de jogos e de alguma estrutura para organizar as partidas. A questão é que essa estrutura urbana não se desenvolveu da mesma maneira em todo o Brasil. Uma resposta possível é que os clubes do Sul e do Sudeste são maiores porque têm mais tradição. Só que tradição não é exatamente uma explicação, porque ela é parte daquilo que precisa ser explicado. Para um clube se tornar tradicional, ele precisa sobreviver durante décadas, participar de campeonatos importantes, formar torcida, contratar jogadores e continuar aparecendo para as gerações seguintes. Isso exige alguma base material. Um clube pode nascer em qualquer cidade, o problema é conseguir manter uma estrutura profissional, atravessar momentos ruins e continuar relevante durante 50 ou 100 anos. Os clubes que surgiram nos maiores centros econômicos tinham um ambiente mais favorável para fazer isso. Eles estavam perto de um mercado consumidor maior, circulavam em cidades com mais empresas, recebiam mais atenção da imprensa e tinham contato mais fácil com os principais fluxos econômicos do país. Então, dizer que um clube é grande porque tem tradição não está necessariamente errado, mas ainda falta explicar por que algumas cidades ofereceram condições melhores para essa tradição ser construída. Outra resposta comum é o tamanho da torcida. Flamengo e Corinthians, por exemplo, conseguem movimentar muito dinheiro porque tem milhares de torcedores. Isso aumenta a audiência, a venda de produtos, patrocínio e poder de negociação. Só que a torcida também tem uma história. Esses clubes não nasceram com torcidas nacionais prontas, elas foram formadas ao longo do tempo. Rio de Janeiro e São Paulo não concentravam apenas futebol, eram centros políticos, econômicos e midiáticos, produziam conteúdo que circulava pelo restante do país e sediavam empresas com uma capacidade muito maior de alcançar outros mercados. É razoável concluir que essa centralidade ajudou alguns clubes a serem vistos, ouvidos e acompanhados muito além de sua cidade de origem. Depois que uma torcida nacional se forma, ela passa a gerar mais dinheiro e exposição para o clube. Esse dinheiro melhora a capacidade de montar times competitivos e as vitórias ajudam a conquistar novos torcedores. A vantagem começa a se alimentar. Então, a torcida é importante, mas não apareceu fora da história econômica e midiática do país. Também dá para colocar a diferença na conta da gestão. Evidentemente, uma diretoria ruim consegue desperdiçar dinheiro, acumular dívidas e destruir o trabalho que levou anos para ser construído. Uma boa administração também pode fazer o clube menor crescer, organizar suas finanças e competir acima do que seu orçamento sugeriria. Mas a gestão explica melhor a fase de um clube do que a distribuição histórica do futebol brasileiro. Um bom presidente pode melhorar um time durante alguns anos,
A nossa pergunta é outra: por que as maiores receitas, torcidas e conquistas continuam aparecendo com tanta frequência nas mesmas regiões? Clubes bem administrados podem surgir no país inteiro. O que não está distribuído igualmente são empresas, mercados consumidores, infraestrutura e meios de comunicação. A gestão define como o clube utiliza aquilo que tem. Ela não define sozinha quais oportunidades existem ao redor dele. A resposta começa a aparecer quando a gente observa a rede urbana brasileira. A rede urbana é um conjunto de relações que as cidades mantêm entre si. Algumas cidades exercem uma influência pequena e mais local, outras concentram empregos, empresas, serviços especializados, universidades, meios de comunicação e decisões que afetam regiões inteiras. No topo dessa hierarquia estão as grandes metrópoles, e o Brasil construiu uma rede urbana bastante concentrada. São Paulo e Rio de Janeiro se tornaram os principais centros do país por processos históricos diferentes. O Rio foi capital nacional até 1960 e concentrou estruturas políticas, administrativas e financeiras. São Paulo acumulou capital com economia cafeeira e depois transformou no maior centro industrial brasileiro. A industrialização e os investimentos não se espalharam de maneira equilibrada. O Sul e o Sudeste formaram uma rede mais densa, com metrópoles, capitais regionais e cidades médias economicamente importantes. Em outras regiões, a atividade econômica e os serviços especializados ficaram muito mais concentrados nas capitais, e o futebol acompanha esse desenho. Um clube profissional precisa muito mais do que 11 jogadores. Ele precisa de patrocinadores, dinheiro de transmissão, estrutura de tratamento, transporte, profissionais especializados, público e capacidade de movimentar dinheiro. Quanto mais dinâmica é essa economia ao redor do clube, maiores são as possibilidades de encontrar essas coisas. Não estou dizendo que toda cidade rica vai ter um clube campeão. Existem metrópoles importantes que nunca construíram uma equipe de grande alcance nacional. A relação não é automática, mas o clube situado numa região economicamente forte tende a ter mais oportunidades comerciais do que outro que depende de um mercado menor e menos integrado. Esse vídeo está sendo baseado em um TCC que analisou as receitas dos participantes da Série A de 2019 e concluiu que os clubes do Sul e do Sudeste possuíam contratos mais vultuosos do que os nordestinos analisados. Isso aumentava a capacidade de montar equipes competitivas e buscar novos patrocinadores. O dinheiro não entra em campo e faz gol sozinho, mas ele paga jogador, treinador, departamento médico, a estrutura da base e tudo aquilo que aumenta a chance de o clube se tornar competitivo. Essa explicação fica ainda mais interessante quando a gente olha para os clubes de interior. No Norte e no Nordeste, a força do futebol profissional ficou historicamente muito mais concentrada nas capitais. No Sul e no Sudeste, várias regiões médias conseguiram formar clubes relevantes, conquistar títulos e disputar competições nacionais e continentais. Isso acontece porque essas cidades fazem parte de uma rede urbana mais densa. Elas possuem mercados regionais, empresas, infraestruturas e conexões econômicas que permitem a existência de clubes profissionais fortes, mesmo fora das capitais. Não é uma questão de gostar mais ou menos do futebol, a diferença está nas condições que a cada região criou para sustentar esses clubes. Uma capital do Norte ou do Nordeste pode ter uma equipe tradicional e uma torcida enorme. Mesmo assim, esse clube costuma encontrar poucas cidades economicamente fortes ao seu redor capazes de sustentar rivais de alcance nacional. No Sul e no Sudeste, a presença de várias cidades médias importantes produz um cenário diferente. Quando a gente compara o mapa dos clubes com o mapa da rede urbana brasileira, a concentração começa a fazer sentido. As regiões que concentram mais empresas, capital, população, infraestrutura e meios de comunicação são praticamente as mesmas que concentram os clubes com maiores receitas e mais presença nas competições nacionais. A tradição, a torcida e a gestão continuam importantes. O erro é tratar essas coisas como se tivessem surgido sozinhas. Elas foram construídas dentro de cidades e regiões que já possuíam condições muito diferentes. Um clube de uma região economicamente periférica não disputa apenas contra o adversário do próximo domingo. Ele precisa competir com instituições que passaram décadas acumulando exposição, receitas, torcida e influência. Isso não impede uma surpresa. A gente sabe que o futebol tá cheio de zebra. Um clube com menos recursos pode fazer uma campanha histórica, eliminar um favorito ou ganhar um título. Essa incerteza é parte do que torna o futebol muito interessante. A dificuldade está em repetir isso durante décadas. Quando começa um campeonato, todos os clubes aparecem na tabela com 0 pontos. Isso não quer dizer que todos chegam ali nas mesmas condições. Alguns estão em cidades que concentram empresas, mídia, infraestrutura, milhões de consumidores. Outros tentam construir equipes competitivas em mercados muito menores e com menos oportunidades de receita. Por isso, a concentração dos grandes clubes não pode ser explicada apenas por tradição, tamanho ou qualidade dos dirigentes. O futebol brasileiro reproduz, em boa medida, a própria desigualdade territorial do país. A paixão pelo esporte realmente está espalhada pelo país inteiro. O poder dentro dele, nem tanto. E talvez seja justamente por isso que as histórias dos clubes que conseguem romper essa lógica sejam tão interessantes. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aí no canal. Como vocês sabem, qualquer interação de vocês aí ajuda muito a gente, que é um pequeno criador de conteúdo.
E é isso aí, rapaziada. Valeu pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Falou, até mais.